Hoje é dia de Clube do Dorama e o dorama escolhido para maio foi Urachacha Waikiki, ou Bem-vindos ao Waikiki. Anyan Namanaya! Já acabou o ano? Já acabou o ano de novo, gente. Pelo amor de Deus, acabou maio. Já foram 5 meses no ano. E eu, como uma boa pessoa exagerada, acho o quê? Que o ano tem 5 meses? Pra falar que acabou o ano? Mas acabou. E maio é um mês especial aqui no canal. Por isso que teve pouco vídeo? Não. Porque vocês sabem que não foi por isso. Vocês sabem que teve pouco vídeo aqui no canal. Porque eu estou me adaptando aí a uma nova realidade da minha vida. Não é mesmo? Mas fiquem tranquilos que o canal nunca que vai parar e aos poucos a gente vai retomando aí o andamento normal com 2 vídeos na semana. Por enquanto, vamos mudar e para vocês ficarem sempre de olho no que tem aqui no canal, não perderem nada, vocês façam o quê? Curtam os vídeos, porque isso faz o vídeo sempre aparecer para você na sua aba de recomendados e, claro, faz aparecer para outras pessoas também, então também já me ajuda no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo, avisa sempre para ele que o vídeo tá no ar. Achou um vídeo? Compartilha com um amigo, porque aí o amigo, quando achar um vídeo, compartilha com você também. E claro, se inscreva no canal. Se você quer receber as notificações do canal aqui no YouTube, você se inscreve e ativa o sininho. Agora, se você preferir receber as notificações aqui do canal lá pelo WhatsApp, você se inscreve aqui no canal e depois manda um oi pelo WhatsApp para 11 97287 0869. Esse é o novo número da lista de notificações aqui do canal. Sempre que tem um vídeo novo, e agora eu tô mandando os posts lá do Instagram também. Sempre que tem um vídeo novo e sempre que tem uma postagem nova lá no meu Instagram, eu mando uma mensagem pra você e você não perde mais nada aqui do coreanismo. Mas por que eu disse então que maio é um mês super especial aqui no canal? Porque em maio o canal faz aniversário e esse ano a gente tá comemorando 5 anos. Sim, são 5 anos de coreanismo. Há 5 anos eu comecei esta belezinha aqui e eu não sabia tudo que esse canal ia fazer comigo, com a minha vida. Muitas coisas boas, muitas coisas difíceis, mas muitas e muitas e muitas coisas boas, não dá nem pra comparar. Então eu gostaria de aproveitar nesse vídeo aqui e falar mais uma vez, meu muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Não importa se você chegou a 5 anos ou a 5 minutos. Seja muito bem-vindo ao coreanismo, fica sempre aqui comigo, que eu vou ficar sempre aqui com vocês. E eu sou muito feliz, muito grata por todas as pessoas que já passaram por aqui, todas as pessoas que ainda estão por aqui, pra gente poder conversar sobre doramas, sobre cinema coreano, sobre K-pop e, é claro, pra gente conversar também sobre os nossos gostos, sobre a nossa vida, sobre as coisas que são importantes pra gente. Porque o que eu mais gosto nos doramas, vocês já sabem disso, não é apenas dizer se o ator é bonito, se o ator é feio, se o negócio é bom, se o negócio é ruim, mas é sempre fazer uma crítica ao dorama, uma crítica àquela história e o que aquela história pode trazer de bom pra nossa vida. E hoje a gente vai falar de Bem-vindos ao Waikiki, Urachacha Waikiki, e a gente vai falar o que será que um dorama como esse, um dorama de comédia, que normalmente a gente não tem muitos aqui no canal, o que será que um dorama como esse traz de bom pra nossa vida? Vamos começar então? Vamos começar pela ficha do dorama. O dorama escolhido por vocês para o mês de maio aqui no Clube do Dorama foi Bem-vindos ao Waikiki. No original, Urachacha Waikiki. É um dorama dos gêneros de comédia e realismo. Dorama de 2018 da JTBC, são 20 episódios de 1 hora cada. Classificação 15 anos. Estrelando os atores Kim Jong-hyun, de Pousando no Amor, e de Mr. Queen. Aqui no canal já tem resenha desses 2 doramas e eu tô deixando o link dessas 2 resenhas aqui em cima do card, em uma playlist de recomendados em Urachacha Waikiki, porque eu vou falar de muita coisa aqui hoje. Então, se você quer assistir esses vídeos, depois você clica aqui e vai lá. Mas depois desse vídeo aqui, tá? Vê isso aqui até o final primeiro. Estrelando também Lee Kyung-ji, Because It's My First Life. Correção aqui no nome do dorama. Lee Kyung-ji, Because It's the First Time. Because It's My First Life é um dorama com Jong So-min e Lee Min-gi, que está disponível na Netflix e no Viki e tem resenha no canal. Agora, o Lee Kyung está em Because It's the First Time, que é um dorama com a Park So-dam e o Choi Min-ho, e tem resenha aqui no canal também, tô deixando no card. Esse dorama atualmente só existe em fansub, então na descrição do vídeo eu vou deixar pra você o nome do fansub onde assisti-lo, porque ele é ótimo.
e Song Seung-won de Person Who Gives Happiness. Dando uma curiosidade aqui pra vocês e já também emitindo a minha opinião sobre esse assunto, é bastante triste que a gente não tenha visto mais nenhum trabalho do Song Seung-won depois de Ura-cha-cha Waikiki, mas isso também é responsabilidade dele e do que ele pode ter feito com a carreira dele. Em dezembro de 2018, ele se envolveu em um acidente de carro na cidade de Seul por estar dirigindo embriagado. E aquela já era sua segunda notificação pelo mesmo crime. Sim, em novembro de 2018, ele também foi abordado pelos policiais por estar dirigindo bêbado. Conclusão, no dia 11 de abril de 2019, ele foi sentenciado a passar 1 ano e meio na prisão. E depois disso, ele ainda teria que cumprir uma sentença por não ter se alistado no exército. Sim, porque ele já estava próximo do período máximo de se alistar quando ele foi preso e ficou 1 ano e meio na cadeia. Ou seja, depois disso ele ainda tinha uma segunda pena para cumprir. Na minha opinião, a forma de se lamentar de um acontecimento desse é: que pena que uma pessoa tão talentosa, eu pelo menos gostei muito do trabalho dele em Ura-cha-cha Waikiki, que pena que uma pessoa tão talentosa não soube dar valor pro próprio talento. Dirigir embriagado, na minha concepção, é exatamente a mesma coisa de você pegar uma arma e sair atirando por aí. E se você atingir alguém, atingiu. Se você não atingiu ninguém, não atingiu. Um carro é uma arma. Uma vez que você escolhe sair por aí dirigindo bêbado, você tá colocando não apenas a sua vida em risco, mas a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com você e com a sua decisão irresponsável. Eu espero que esse tempo que ele pegou de prisão faça ele refletir sobre as atitudes dele, como isso poderia ter matado uma pessoa, e que isso mude a vida dele. Mas tratar dessa parte mais séria do vídeo, que eu achei importante trazer, eu gosto de dar opinião sobre essas coisas que vão acontecendo, não apenas na história, mas quando a gente vê alguma atitude de algum ator, alguma atriz que pode servir pra gente de exemplo pra alguma coisa. Passada essa parte mais séria, vão agora pra resenha de Ura-cha-cha Waikiki, porque como eu disse, é uma comédia, e é uma senhora comédia. Bem-vindos ao Waikiki conta a história de 3 amigos. Kang Dong-gu, que tem o sonho de ser diretor de cinema, e Jung-gi, que está batalhando para ser um ator reconhecido, e Bon Do-sik, que deseja parar de escrever apenas histórias meio esquisitas na internet e ser um grande roteirista de doramas. Mas apesar dos 3 terem todos esses desejos de fazer parte da área do entretenimento, no momento apenas o Lee Jung-gi está trabalhando nessa área e ele nem consegue papéis que ele acredita que sejam tão bons assim. Normalmente ele faz figuração. E quando ele tem uma fala, ele é o policial número 2, que deve ter 2 linhas no dorama inteiro e é só isso só. Mas ainda é muito melhor do que os seus amigos. Como eu disse, Bon Do-sik é conhecido na internet como escritor, mas ele é escritor de umas histórias meio sem pé nem cabeça, como o Bruce Lee ser um grande zumbi presidente. Não me pergunta qual é o sentido disso, mas muitos fãs na internet acham que tem algum sentido nisso. Mas apesar dele ter um grande número de leitores, ele não ganha nenhum dinheiro com isso não. Por enquanto, o seu livro é apenas um hobby, o que é ainda melhor do que acontece com Kang Dong-gu. Kang Dong-gu está zero na indústria do entretenimento. Ele está zero em qualquer indústria, ele está mesmo desempregado e já faz um certo tempo. Mas não é justo eu dizer que ele está desempregado. E nem é justo também dizer que os outros 2 meninos não trabalham ou trabalham bem pouco. Porque os 3 administram um hostel, uma pensão, uma pousada chamada Waikiki. Só que a Waikiki também vai de mal a pior. Não tem ninguém lá, ninguém tá hospedado. E eles estão devendo tudo e mais um pouco. Quando começa a história do dorama, eles não têm água na casa. E como é que você vai ter uma pensão com pessoas ficando lá, com pessoas passando um tempo lá enquanto elas viajam por Seul? Como você vai ter essas pessoas lá se você não tem água? Mas a falta de água não é o pior. O pior é que daqui uns 2, 3 dias vai cortar a luz também. E os meninos não têm dinheiro pra nada, pra fazer absolutamente nada. Imagina então pra receberem em casa um quarto morador. Sim, um quarto morador, não um quarto hóspede, não uma quarta pessoa que irá bancar coisas. Não. Um quarto morador mesmo, que não tem dinheiro, esse sim não tem dinheiro pra nada. Por quê? Porque não tem nem idade de trabalhar, não tem idade
necessidade pra nada. Aparece do nada dentro da Waikiki um bebê. Sim, um bebê em cima de uma cama. Ninguém sabe por quê, nem da onde, nem de quem. Os três começam a cuidar dessa bebezinha, acreditando que quem deixou ela ali tenha sido alguma hóspede que entrou e saiu e eles não sabem quem é, nem aonde está. E eles não conseguem lembrar, porque no dia anterior eles beberam tanto, eles estavam tão pra baixo com todos os problemas que eles têm, que eles beberam tanto que eles não se lembram de basicamente nada do que aconteceu à noite. E é a partir daí, a partir da chegada da Sol, que é esse bebê, que as coisas começam a dar certo na Waikiki. Por incrível que pareça, essa bebê trouxe muita sorte pra eles, e muitas aventuras, e muitas pessoas novas fazendo parte da vida deles. Principalmente a irmã mais nova do Kandongu, que agora vai morar com o irmão e seus amigos, a mais recente ex-namorada do Kandongu. Falando mais recente ex-namorada, parece que ele tem várias ex, né? Não, na verdade ele é bem tranquilo, ele tem só essa ex. Mas é porque ela termina com ele logo no primeiro episódio. Então ela é a recente ex-namorada. Sim, ela, depois de terminar, é que entra de vez na vida dos três. E entra de vez também a mãe da bebê, que volta pra buscar sua filha? Volta, de certa forma. E de certa forma, ela também fica ali na Waikiki. Antes da gente continuar, eu quero convidar você a conhecer a minha loja coreanismo.com.br. Lá na minha loja tem vários produtinhos legais para quem é fã de doramas e de cinema coreano. Os destaques são a minha coleção de pulseiras inspiradas em doramas, que está pra voltar. Sim, a gente tava com o estoque super baixo por conta da pandemia, mas agora no finalzinho de maio, comecinho de junho, o novo estoque entra no ar e com novidades, então fica de olho. E lá no coreanismo.com.br você também encontra a linha de maquiagens da Lacre 21 com a BT21, sim, com o BTS. São maquiagens veganas, dermatologicamente testadas e não são testadas em animais. Hoje eu tô usando o lip tint do Cookie, que tem essa cor vermelho, melancia, cereja, sei lá que tom de vermelho muito louco, muito lindo é esse. Lip tint, se você não conhece, é uma espécie de batom líquido que faz super sucesso com as coreanas, porque ó, ele é bem sequinho, ele seca na sua boca, fica uma cor super forte, super bonita e não sai, gente, é uma cor de louco. E você pode passar tanto assim que nem eu passo, como se fosse um batom mesmo, preenchendo toda a boca. E também pode passar fazendo aquela boquinha coreana, só aqui na parte de dentro do lábio. Menina, mas é um arraso. E além do lip tint, tem na coleção lip balm, lip gloss, batom líquido, batom bala, sombra, blush, você vai adorar. Corre lá, coreanismo.com.br. Agora eu quero falar pra vocês das minhas impressões assistindo Bem-vindos ao Waikiki. Não apenas o que eu gostei, o que eu deixei de gostar, mas também as mensagens legais que esse dorama passa. Porque sim, apesar de ser um dorama super leve, de comédia, um dorama muitas vezes bobo, feito pra você dar risada, ele tem algumas mensagens bem legais ali no meio da história. E sim, vai rolar spoiler de agora em diante. Então, se você não gosta de spoiler, essa minutagem que tá aí na tela, você, pelo amor de Deus, pula pro fim do vídeo. Porque senão, tu vai tomar um spoiler. Agora, se você gosta de spoiler, se você tá aqui por isso, ou se você assistiu Bem-vindos ao Waikiki esse mês de maio comigo, bora continuar com todos os spoilers, com todas as impressões, com tudo. Bem-vindos ao Waikiki não é exatamente uma sitcom, mas ele se assemelha muito a uma sitcom em alguns aspectos. Ele não tem uma história de começo, meio e fim tão forte assim. Sim, existe uma história que começa no primeiro episódio e vai terminar no último episódio, mas é uma história muito leve. O que faz mesmo o dorama são as histórias que vão sendo contadas ao longo dos episódios. Existem episódios que o episódio inteiro é uma única história. Existem histórias que 3, 4 episódios fecham aquela história. Bem parecido com uma sitcom. Sitcom, se você não conhece o termo, você com certeza conhece o que é a sitcom. É tipo um Sai de Baixo, um Eu, a Patroa e as Crianças, um Maluco no Pedaço, Chaves. São esses programas de comédia onde você tem situações. Se tiver situação,
sitcom vem de comédia. E você assiste mais pra ver as personagens reagindo àquelas situações, aquelas mini aventuras do dia a dia, do que exatamente pra você ver uma história inteira. E as características de sitcom que existem em Bem-vindos ao Waikiki são essas, são histórias curtas, que às vezes duram um episódio só, às vezes duram 3, 4 episódios, e a existência de muitas personagens que entram e saem do dorama no meio da história. Então você vai ter uma personagem que vai aparecer ali por 3, 4 episódios e nunca mais ela vai aparecer porque a história dela já finalizou. As personagens que você vai mesmo seguir durante toda a história são as 6 personagens principais, ou seja, os 3 meninos, a ex-namorada, a irmã e a mãe da Sol. Ah não, 7, né? Porque tem a Sol que você também segue o dorama inteiro. E é por isso que Bem-vindos ao Waikiki ganhou uma segunda temporada tão fácil. É por isso que tá tudo bem mudar em personagens da primeira temporada para a segunda temporada, porque sim, na segunda temporada dos 3 meninos, apenas o Lee Kyung, que é o que faz o Lee Jung-gi, que é o ator, apenas esse ator está em Bem-vindos ao Waikiki 2, os outros 2 atores não fazem parte dessa produção e nem suas personagens, não existem atores que substituíram as personagens, são personagens novas. E isso só é possível de uma forma tão fácil, tão orgânica, por conta dessa estrutura de sitcom, por conta de você estar assistindo a vida daquelas personagens e não exatamente uma história de começo, meio e fim. E apesar de ter uma segunda temporada, sim, Bem-vindos ao Waikiki tem um fechamento para a primeira temporada. Então você pode assistir tranquilamente, se você não gosta de temporadas, pode assistir tranquilamente que você vai ver 20 episódios fechadinhos. Ou seja, vocês já sabem que isso daí ganha muitos pontos comigo, né? Porque eu não gosto de temporada, a não ser que seja desse jeito, que me entregue uma primeira temporada fechada e aí viram que é tão bom o negócio que fazem uma segunda temporada. E como Bem-vindos ao Waikiki trata mais das personagens e do seu dia a dia do que exatamente de uma história, eu vou também trazer aqui as minhas impressões baseadas nas personagens. É engraçado como das 6 personagens principais eu gosto de todas elas. Claro que de algumas eu gosto mais do que de outras, mas isso é meio difícil de acontecer, né? De você gostar de todos os personagens ali do núcleo principal. Sempre tem alguém com quem a gente não se identifica tanto ou que a gente gosta menos. Aqui não aconteceu isso com nenhuma das personagens. E eu já vou começar aqui com a personagem que talvez para algumas pessoas seja a personagem menos gostável, que é quem? A ex-namorada do Kang Dong-woo. Apenas pelo fato dela ser ex-namorada é que eu acredito que alguém não vai gostar dessa menina. Porque ela tem um início como uma personagem bastante arrogante, bastante chata, que não sabe terminar um relacionamento numa boa. Em um segundo momento, ela se mostra uma pessoa que parou para pensar em suas atitudes e resolveu que ia finalizar esse namoro de uma forma educada e de uma forma atenciosa, agradecendo a outra pessoa que teve tanto carinho por ela durante esses últimos anos. E então ela simplesmente some. Quando ela retorna para a história, ela tem um plot todo dela. Ela é a menina que se apaixonou por uma outra pessoa, que terminou o seu relacionamento anterior e foi enganada e volta e não tem para onde ir e não tem para quem mais pedir ajuda a não ser o ex-namorado. Só que o que a gente vê a partir daí não é uma menina grudenta, não é uma menina que quer tentar seduzir o ex-namorado, não é uma menina que quer voltar com ele porque se arrependeu de ter terminado com ele depois ter sido enganada. Não, ela é só uma menina que realmente tá perdida, que tá triste, que tá magoada consigo mesmo por ter se deixado enganar e que precisa da ajuda de alguém. Ela tá bastante sem graça de ter que pedir aquilo para o ex-namorado e para o ex-namorado que ela sabe que ela machucou. Por mais que no final ela tenha se desculpado e ela tenha terminado o namoro de uma forma decente, de uma forma respeitosa, ela machucou ele no final.
Então ela se sente bastante sem graça. E a gente vê esse desenvolvimento dela. A partir do momento que ela fracassou e ela começou a ter ajuda, não apenas do ex, mas dos amigos dele, daquelas pessoas que moravam na Waikiki, a partir do momento que ela se sentiu pertencente àquela casa e ela sentiu que ela podia também agregar aquele grupo, ela começou a se desenvolver como pessoa. Ela começou a se mostrar uma menina divertida, uma menina que tem sonhos, que tem inseguranças e que quer trabalhar e quer ser alguém e que quer realizar os seus sonhos. Eu gostei muito de ver o desenvolvimento da Min Soo-ah, que é essa personagem. A Kang So-jin, que é a irmã do Kang Dong-gu, talvez seja a personagem que no final... Não é que eu não gosto dela, eu gosto bastante dela no final, mas eu acho que ela teve um desenvolvimento contrário pra mim. Ela começa o dorama sendo aquela menina divertida, espivitada, briguenta com os amigos do irmão e com o irmão, que tem o sonho dela de ser jornalista, e ela também se sente meio fracassada, assim como o seu irmão mais velho, que tem esse sonho de trabalhar como diretor de cinema e não tá conseguindo. Ela vai pra Waikiki e começa a ajudar ali na pousada. Só que eu acho que o desenvolvimento dela, a partir do momento que ela começa a namorar com o Lee Jung-gi, ela começa meio que se encaixar naquele modelo de namorada padrão. Tem muitas cenas ali onde ela tá exigindo dele coisas que, ok, não é exatamente que ela tá errada em exigir, mas ela tá vendo que ele tá em um momento muito crucial da carreira dele, onde ele não tem tempo para se dedicar em um namoro. E o que eu fiquei muito pensando é, a partir do momento que eles já moram na mesma casa e eles já têm muitos momentos juntos, eles já convivem bastante juntos, eu acho meio estranho algumas exigências que ela começou a fazer no final do dorama, por já estar namorando com ele. Não tinha necessidade. Quando você namora com alguém, pelo menos na minha cabeça bate isso, você tá namorando com aquela pessoa achando que você vai largar daquela pessoa quando você tiver, sei lá, 107 anos e falecer. Então eu não vejo muita necessidade de pressa para algumas coisas. E em algumas coisas eu sentia que ela tava com muita pressa, com muita urgência de fazer. Ficar sem ir um dia no cinema, ficar sem ir em um restaurante para ter um encontro, eu achava às vezes meio pequeno da parte dela, porque ela também tava vendo que o namorado dela não tava dando calote nela porque ele era um babaca ou porque ele não se importava com ela. Ele sempre se mostrava muito chateado por ter dado as mancadas que ele deu com ela, mas era sempre algo envolvendo o seu trabalho, era sempre algo envolvendo o sonho dele e o quanto ele queria crescer na carreira de ator. Ele estava ainda tentando ser um grande ator, ser reconhecido, ter pessoas que aprovassem o trabalho dele, que o chamassem para mais trabalhos. Ele ainda não era um ator conceituado. Ele começa o dorama sendo um ator que faz apenas figuração ou papéis muito pequenos. Por isso que eu esperava um entendimento melhor dela nessa situação. Mas no fim do dorama a gente vê que ela meio que consegue entender isso, ela consegue meio que parar com essas exigências que ela tá fazendo em cima dele ser um cara sério, dele mostrar que ele é um cara bem sucedido, dele ter que se impor com algumas questões pessoais contra a empresa para qual ele tá trabalhando, sendo que ninguém tá exigindo que ele pare de namorar, ninguém tá exigindo que ele namore com outras pessoas, que é um pouco desconfortável ela ter que ver o namorado dela dizendo numa entrevista que ele não tem namorada nenhuma. Sim, é um pouco desconfortável, mas é algo que acho que todo mundo sabe que na cultura coreana é assim, principalmente uma menina que é coreana, né? Não é muito mais importante ele realmente amá-la e os dois estarem realmente juntos e ele ser fiel a ela, ele ser honesto com ela? E Jung-gi no começo do dorama pode irritar um pouco, talvez ele te irrite porque ele me irritou algumas vezes, mas você tem sempre que lembrar que esse é um dorama de comédia, é um dorama bem escrachado, é um dorama pra fazer você dar risada. E aí quando você pensa nisso, você percebe que não é que ele é muito louco ou que ele é inconveniente algumas vezes. É porque é um drama exagerado, então é claro que tudo vai ser muito exagerado, inclusive as maluquices do Lee Jung-gi. E quando ele vai também crescendo na carreira dele, você vê também que ele vai amadurecendo. Ele não se torna em momento nenhum um cara sério. E isso é uma das coisas que eu mais gosto no Lee Jung-gi. Ele sempre é um cara
cara divertido, ele é sempre um cara que quer continuar brincando com seus amigos, continuar fazendo suas palhaçadas. Ele é um garoto muito simples, por mais que ele esteja dentro de uma carreira onde tem muita gente famosa, onde tem muito ego. Ele é um garoto extremamente simples e ele quer continuar sendo essa pessoa. Ele só tem um sonho de ser um grande ator, de ser reconhecido pelo seu trabalho, mas ele não deixa isso afetar a personalidade dele. E conforme a gente vê que ele vai amadurecendo, a gente vê também que ele deixa de ser tão exagerado nas suas maluquices e ele faz coisas apenas divertidas que a gente adoraria ter um amigo que fizesse aquilo também. Bong Do-shik é o roteirista e eu gosto muito das histórias dele, porque ele é o que traz romance ali pra história. Tudo bem, é claro que a gente tem outros dois casais ali, né? O casal principal não é com o Bong Do-shik, mas Bong Do-shik tá sempre apaixonado por alguém. E o interessante é que ele sempre se apaixona por meninas realmente muito fofas, que a gente quer que elas fiquem no dorama com ele até o fim do dorama. Várias vezes eu pensei, poxa, eu não queria que ele deixasse essa menina. Poxa, eu não queria que ele se apaixonasse pela próxima. Mas cada vez que ele ia se apaixonando por alguém, a gente via que ele só se apaixonava por pessoas boas, por pessoas doces. E a gente queria saber mais da história dessas meninas também. Pelos olhos do Bong Do-shik, a gente se apaixonava por elas. E isso mostra como o Bong Do-shik é um personagem fofo, é um personagem carismático, é um personagem apaixonante. E claro que eu adorava também todas as vezes, as raríssimas vezes, que esse garoto ficava pistola da vida, porque ele representa aquelas pessoas que a gente acha que nada tira elas do sério, mas quando elas ficam pistola, são as que mais dão medo na gente. Então se você é desse tipo, já fica sabendo que em Bem-vindos ao Waikiki tem alguém ali que te representa muito bem. E claro que as minhas duas personagens favoritas são as duas personagens principais, Kang Dong-gu e Han Yuna. Quer dizer, se bem que eu falei agora que é claro que eles são as minhas personagens favoritas, mas não é claro coisa nenhuma, né? Porque vários doramas eu gosto muito mais dos personagens coadjuvantes do que dos personagens principais. Não sei nem por que eu falei essa frase de que é claro. Não é claro, não. Talvez eu esteja pensando na personalidade deles, e aí sim, isso fica muito claro. O Kang Dong-gu é aquele líder nato, aquele birrento que tá sempre bravo por alguma coisa e que a gente não se cansa de amar. E ao mesmo tempo que ele tá sempre fazendo uma birra ou que ele tá sempre ali meio que dando bronca nos outros dois amigos porque ele sente que os três estão fracassando e os três não estão conseguindo nem pagar uma conta de água, a gente vê também um lado muito humano, muito forte no Kang Dong-gu. Ele tá sempre pronto a ajudar, seja lá quem for. Mesmo quando a gente acha que ele tá tendo alguma atitude que não é tão legal assim, ela se revela tendo um motivo. Como, por exemplo, quando ele fica extremamente bravo porque a sua irmã, Kang So-jin, agora está namorando o Lee Jong-gi. Passam alguns episódios com ele meio estressado com essa situação, não querendo falar nem com a irmã e nem com o amigo, muito bravo com aquilo. E eu, durante a história, várias vezes pensei, nossa, por que ele tá sendo tão imaturo? É um personagem tão legal. E aí, quando o amigo que ele diz que ele ama tanto e a irmã que ele também ama tanto, quando os dois resolvem ficar juntos, ao invés dele apoiar, ele age dessa forma, ele é ciumento nesse ponto. Mas aí, mais pra frente, tudo fica claro e a gente vê que não, que o Kang Dong-gu tinha seus motivos sim, e eram bons motivos. Ele, na verdade, não tinha ciúmes da irmã com o amigo, não é porque ele não confiava no amigo, é porque ele tinha medo de que o namoro deles não desse certo, os dois começassem a se odiar. E aí, o que ele ia fazer? Perder o amigo por conta da irmã? Brigar com a irmã por conta do amigo? Ele não queria ver esse cenário. E concordo com ele, é um cenário possível quando duas pessoas começam a se relacionar. É possível que elas lá na frente terminem e também é possível que elas não terminem bem. Mas o que ele aprende também nessa história é que, por mais que isso seja possível, não é pra isso que as pessoas estão batalhando quando elas ficam juntas, né? Elas estão desejando ficar juntas pra sempre, serem felizes pra sempre. Então, ele entende e começa a apoiá-los. E a Han Yuna, na verdade, entre ela e o Kang Dong-gu, ela é a minha personagem favorita. É uma menina que consegue misturar
toda a bondade, toda a doçura, toda a lerdeza, ela é toda estabanada, ela é aquele estereótipo da menina fofa, meio fracassadinha, que tem problemas na vida, a sofredora, mas que ao mesmo tempo é feliz e é divertida em alguns momentos, mesmo sem saber que ela é divertida. Ela tem toda essa coisa meiga e doce, e em alguns momentos a gente vê como ela é uma mulher forte, como ela é uma mulher decidida, como ela é uma mulher segura. Tudo que faz ela ser meio insegura, ela ter muito medo, tá muito ligado com o passado dela. Ela teve um passado aí de total sofrimento, apanhou, ficou órfã, depois foi abandonada pelo ex-namorado porque ela não era aceita pela família dele, uma loucura toda. Todo esse fundo de história é que traz as inseguranças que ela tem na vida, mas a partir do momento que ela entra na Waikiki e ela começa a ser vista como uma pessoa que faz parte daquela realidade, não apenas como uma pessoa que está trazendo um problema, que seria quem? A Sol, não uma pessoa que está ali causando transtornos porque quebra tudo, mas quando ela começa a ser vista como parte da família, como alguém importante ali, como alguém com valor ali, ela também começa a se desenvolver e se tornar cada vez mais segura. E o que eu gosto muito dela é que ela tem muita segurança, muita certeza sobre o que ela quer para a vida amorosa dela e para a vida dela como mãe da Sol. Mesmo nos momentos que talvez a gente não concorde com as atitudes dela, a gente sabe por que ela tá tomando aquelas atitudes. E ela sabe muito bem o que a está motivando para aquilo. Ela não é uma menina que faz joguinhos, ela não é uma menina indecisa, que não sabe o que ela quer. Ela sabe exatamente o que ela quer, ela tem os motivos dela para agir como ela age. Eu gosto muito dela por isso. E pra terminar, porque eu acho que esse vídeo aqui já tá ficando meio longo, algumas coisas bem legais, algumas histórias que fazem a gente pensar em Bem-vindos ao Waikiki, porque como eu disse lá atrás, não é só uma questão de eu gosto ou não gosto. O Waikiki, por mais que seja uma comédia super leve, feita para fazer você dar gargalhada, ele também traz algumas histórias ali no meio do caminho. E eu gostei muito que, apesar de o dorama ser focado em 3 meninos, né, nos 3 garotos principais, que são os donos da Waikiki, todas as histórias que mais me fizeram pensar estão ligadas com as meninas. Isso mostra que o roteiro dá realmente espaço para essas outras personagens. E não apenas isso, mostra que o roteirista tá meio ligado que algumas mensagens têm que ser colocadas pro público, não apenas em doramas mais sérios, mais pesados, mas também em doramas do dia a dia, em doramas mais leves. Sempre é hora de você colocar uma mensagem boa e tentar mudar alguma coisa na cabeça das pessoas. Uma das coisas mais importantes do dorama é que uma das 6 personagens principais é uma mãe solo, que continua como mãe solo durante o dorama inteiro e que não precisa de um pai provedor para sua filha. Ela precisa de uma família, ela tem apoio de todas as pessoas ali da Waikiki, ela tem sim a ajuda de todos eles, principalmente do Bong Joon-sik. Afinal, ele tá sempre em casa escrevendo, né? Ele passa mesmo muito tempo com a Sol, mas é isso que ela tem, a ajuda de um amigo. A gente vê que é ela quem faz o trabalho de mãe e de pai da Sol e se esforça muito em 2 empregos, em aprender uma nova profissão para um dia dar um futuro para sua filha. Outra personagem bem bacana é a Kang So-jin e seus pelos faciais. Sim, Kang So-jin não tem apenas pelos faciais, na verdade, né? Ela tem uma barba. Que quando era pequena, ela pegou a gilete, ficou ali passando no rosto, porque ela achava divertido o irmão e o pai fazendo a barba, e aí ela começou a ter barba também. A propósito, isso é lenda, tá? Se você pegar a gilete e ficar passando no rosto, seus pelos não vão nascer mais grossos, isso não existe. Se você é menina e tem pelos no rosto, isso pode ser uma questão hormonal e você pode tratar indo na dermatologista, tomar um medicamento ou fazer um tratamento de laser. Como eu sei disso? Porque eu tenho pelos faciais e eu faço meu tratamento de laser e fico belíssima com a minha pelezinha lisinha. E por que isso? E o que é que esse dorama questiona aqui com essa personagem?
Isso, de que o mundo não tá pronto pros pelos das mulheres. Qual que é a questão? Por que a gente tem que ter essa pira tão louca de que não pode ter um pelo na nossa cara, que não pode ter um pelo na nossa perna, não pode ter um pelo no sovaco? Qual que é a questão tão grande que a sociedade tem com pelo de mulher? Não dá pra entender. E eu gosto que ela é uma menina barbada nesse dorama, porque várias vezes a gente vê, claro, ela não quer que ninguém saiba, ela tem as inseguranças dela, ela fica chateada quando alguém descobre lá fora que ela tem pelos faciais, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela também não se deixa abater durante mais de meia hora por conta desse negócio, não. E lá dentro da Waikiki, onde todo mundo já sabe, às vezes ela tá cagando, às vezes ela parece barbada mesmo e não tá nem aí. E isso não faz ela parar de se sentir uma menina bonita, uma menina sensual. Por quê? Porque ela sabe quem ela é, ela gosta de quem ela é. Outra história muito legal é a da Min Sua. A gente vê que ela é uma personagem que reaparece no dorama quando aconteceu algo ruim com ela, quando ela fracassou. E aí a gente vê esse peso sendo colocado em cima dela pelo irmão mais velho, que descobre que ela foi passada pra trás e ele age como se ela só tivesse sido passada pra trás porque ela é mulher. Ele diz uma frase bem triste, bem pesada, que é: se você não deu certo como modelo, se você foi passada pra trás pelo seu namorado, volta pra casa dos seus pais e case. Como se uma mulher fosse sempre um inútil e tivesse sempre que estar casada com alguém para servir pra alguma coisa. E o que eu gosto nessa história é como a Min Sua conseguiu colocar o irmão dela no lugar dele, conseguiu mostrar pra ele que ela é tão capaz de qualquer coisa quanto ele e que ela vai se esforçar para conseguir realizar os sonhos dela. Dentre as atrizes coadjuvantes, a gente tem também a história da atriz de filmes eróticos. E como é triste o lugar onde a sociedade coloca as mulheres que não apenas têm profissões como atriz de filme erótico ou prostituta, não apenas essas mulheres, mas qualquer mulher que tenha qualquer comportamento muito ligado à sexualidade. Um homem no lugar dessa menina nunca que ia ser julgado. Ele sempre ia ser visto como o garanhão, como o pegador, como, nossa, o cara faz filmes eróticos, ele deve ficar com várias mulheres maravilhosas, nossa, o cara é o mesmo. Mas como ela é uma menina, a carreira dela tá meio que fadada a ser sempre de uma atriz erótica. Ela está meio que condenada a sempre ter uns caras nojentos babando por ela no meio da rua, que não sabem chegar e falar assim: nossa, gosto do seu filme, obrigada, tchau. Mas que tem que mostrar aquela coisa sexual, aquela coisa lasciva quando falam com ela. E que ela tem que sair do país para conseguir uma nova carreira em um novo país onde ninguém a conheça. É muito triste a história dela, mas também é a história de uma mulher guerreira que vai deixar tudo pra trás pra tentar seguir os seus sonhos. E se o seu sonho agora só é possível em um outro país, é isso que ela vai fazer, mesmo que ela tenha que deixar pra trás o seu primeiro amor. Foi muito triste o fim desse episódio. Eu mesma me peguei pensando algumas vezes que essa menina ia voltar ou que ela não ia embora. Mas depois eu fiquei contente dela ter ido embora, porque ela realmente foi viver o sonho dela. E não é isso que as pessoas têm que fazer, e não é isso que uma mulher tem que fazer. Por que a gente sempre espera que a mulher vai abrir mão da vida dela, mão do sonho dela, pra ficar com um cara? Romance não é tudo na vida, e não é tudo na vida de uma mulher. Se a ambição dela de ser uma grande atriz era maior do que a vontade de ficar com ele, ela tá mais que certa, ela tinha mesmo que ir pra China. E a última história legal que envolve meninas é a história do assédio. Digo legal porque não é legal nenhuma história de assédio, né? Mas é muito bom existir essa história dentro de um dorama. Principalmente um dorama de comédia, um dorama que tá ali pra fazer você rir, um dorama que você assiste com a guarda baixa. Assim, quando essa história vem, ela te pega em cheio. Ela acontece com a Kang So-jin quando ela tá fazendo entrevista pra uma vaga de emprego, e o que a gente vê é que Kang So-jin é uma mulher forte, é uma mulher que não vai abaixar a cabeça e não vai se sujeitar a ser usada, a ser manipulada, a ser abusada por um homem para conseguir chegar onde ela sonha chegar. E também é muito triste a gente ver a reação da outra garota que se deixa ser abusada
pra poder ter uma chance melhor de conseguir aquele emprego. É triste porque a Han So-jin estava certa em tentar parar tudo aquilo e ela ainda foi colocada mais uma vez como a errada da história. É triste a gente ver porque isso é a realidade. Muitas vezes quando a gente se impõe contra o machismo que a gente está sofrendo, o assédio que a gente está sofrendo, muitas pessoas de fora olham e acham que a gente é o problema e não quem está causando o problema. E em segundo lugar, é triste porque a gente vê que é uma mulher que está aceitando se calar, está aceitando se submeter a esse tipo de coisa. E a gente pensa, que tipo de educação, que tipo de formação que a sociedade deu para essa menina, que transformou essa menina nisso? Nem tudo é um comportamento consciente. Talvez inconscientemente aquela menina realmente achava que o único jeito dela conseguir aquele emprego é se ela engolisse o assédio que ela estava recebendo. Pensei bastante sobre que nota dar esse dorama, porque, por um lado, eu já dei nota 10 para muitos doramas que são muito mais profundos do que Bem-vindos ao Waikiki. E aí, como que eu ia dar nota 10 para Bem-vindos ao Waikiki? Mas, por outro lado, eu não tenho nada para falar de ruim do dorama, e isso é muito raro. Quando, gente? Quando que eu venho aqui e não critico nada, ou praticamente nada de um dorama? Eu gostei de tudo. O andamento do dorama é muito bom, o roteiro é muito bom, as personagens são ótimas, você ri, é um dorama leve, é um dorama de quarentena, gente. A gente tá 1 ano e meio só vendo desgraceira na TV. Colocar um Bem-vindos ao Waikiki pra assistir é um alívio sem comparação. Como que eu ia dar qualquer coisa menos do que 10 pra esse dorama? E aí eu percebi que a nota do dorama eu não tenho que dar baseada nos outros doramas. Eu tenho que pensar o que seria perfeito pra mim naquilo que eu tô assistindo. E aí, se as coisas começarem a me decepcionar, eu vou tirando nota. E eu percebi que, na verdade, já era isso que eu fazia. Eu só não tinha percebido que era isso que eu fazia. E é por conta disso e desse texto doido que eu criei agora que a nota do dorama é 10. Menina, eu tô muito boa em 2021. Porque só teve o quê? 10 e 8 até agora? Se bem que tem alguns de vocês que são tipo mãe coreana, né? Aquelas mãe tigre. É mãe tigre que fala? Que acha que se a criança tirar 9,75 a criança não é boa o suficiente. Gente, vocês estão vendo muito dorama, tá? Passou de 7, já tá na média? Já tá bom. Ah, eu penso assim, você não precisa ser fenomenal, você só precisa ser competente. Mas Bem-vindos ao Waikiki é fenomenal, então é 10 que vai levar. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e agora deixa você as suas impressões aqui embaixo sobre Bem-vindos ao Waikiki. Vamos continuar falando sobre esse dorama, que eu quero saber o que esse dorama trouxe de bom pra você também. Você conseguiu ver essas outras histórias em Bem-vindos ao Waikiki? As pessoas que não gostam tanto assim de comédia ficaram curiosas pra assistir essa comédia que tem aí algumas lições no meio do caminho? Deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, compartilha o vídeo e, claro, se inscreva no canal. A gente tá rumo agora a 120 mil inscritos. Acabamos de completar 5 anos, 120 mil inscritos, meu Deus do céu. É muita história que tem aqui nesse coreanismo. Me siga também lá no Instagram, porque eu faço conteúdo de dorama lá também. E eu não trago as coisas que tem lá, não tem aqui. As coisas que tem aqui não tem lá. Então você corra lá também. Não deixa de passar na minha lojinha, claro, pra gastar aí uma grana comigo, coreanismo.com.br. E agora, aqui do lado, vai aparecer uma playlist com tudo que eu já resenhei no Clube do Dorama. Clica lá que tem muito dorama bom. Esse já é o 3º ano de Clube do Dorama. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu, qual desses doramas que você ainda não conhece, e eu te vejo nos próximos vídeos. Nada no apoiar!